Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil 5. O tema de hoje é recurso ordinário, está previsto o recurso ordinário no artigo 1027 e 1028 do CPC. Ele é um recurso bem específico e dirigido para casos em que... Só um minuto que eu estou abrindo o slide. É bem específico e dirigido para casos, via de regra, em que a competência originária é os tribunais. Ou seja, são processos em que ele já é protocolado direto nos tribunais. Então, o recurso ordinário ele faz, nesses casos, às vezes, de apelação. Mas aí ele é dirigido ao Supremo ou ao STJ, o recurso ordinário, dependendo da situação. Daí ele faz, às vezes, de apelação nesses recursos, ou melhor dizendo, nesses processos que são protocolados originariamente nos tribunais. Então, ele não é um conceito, ele é um meio de impugnação de decisão judicial, sentença, acórdão ou decisão interlocutória. Nós vamos ver que o recurso ordinário, excepcionalmente, ele tem característica também de agravo de instrumento em algumas situações, porque ele ataca decisões interlocutórias aqui, Então, em alguns casos ele ataca até sentença, mas a regra dele é atacar acórdão nos processos de competência originária já nos tribunais. Ou seja, processo que você já ingressa direto nos tribunais, não passa pelo primeiro grau. Bom, então, igual eu disse, ele tem, via de regra, características de apelação, tá? Via de regra, o recurso ordinário parece com apelação. Por quê? Porque ele é o primeiro recurso para atacar a decisão do tribunal, quando você protocola originalmente o processo já no tribunal. Por exemplo, mandado de segurança impetrado contra o governador do estado, nesses casos em que você interpõe já diretamente no Tribunal de Justiça o recurso, Então, esse processo originalmente já é no Tribunal de Justiça, não passa pelo primeiro grau. Então, casos em que você interpõe diretamente já o recurso. Então, olha só, cabimento. Só voltando aqui. E também uma hipótese, é uma exceção, em que ele tem características de agravo de instrumento. Nós vamos falar sobre essa exceção, que ele parece com agravo de instrumento. Tá? Bom, então, cabimento. Primeiro, quando você vai interpor para ser julgado no STF. No caso de mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância, que é importante, única instância pelos tribunais superiores. Quando denegatória a decisão. Então, por exemplo, você entrou com mandado de segurança no STJ, você entrou com mandado de segurança, um habeas datas no TST, Então, você entrou com um desses três, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, já direto nos tribunais superiores, Exemplo, STJ, TST, Então, o que acontece? Da decisão denegatória, que denega sua ação, você ingressa com o recurso ordinário, tá? E se ele decidiu favorável? Ele não denegou a decisão, ele decidiu favorável. Nesse caso, o que acontece? Aí é recurso extraordinário mesmo. Se não denegou a decisão, mas sim concedeu, e a parte quer recorrer desse acordo que concedeu o mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, julgou procedente, nesse caso cabe recurso extraordinário. Agora, se denegou a decisão, denegando a decisão, cabe o recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal, certo? Bom, você também pode ingressar com recurso ordinário para julgar no STJ.
Quais os casos? Mandado de segurança. Mandado de segurança, decidido em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados ou Distrito Federal. Então, por igual eu disse, exemplo, entrou com mandado de segurança contra o governador do estado de Goiás, do Tribunal de Justiça de Goiás, foi denegado, né? Quando denega também, essa questão é importante, denega a decisão, você vai entrar com o quê? Com o recurso ordinário ao STJ. Aí cabe recurso ordinário ao STJ nesse caso. Ah, ele julgou procedente, e a parte contrária vai, né, vai querer combater essa decisão, vai ter que querer recorrer dessa decisão. Aí é recurso especial, certo? Ou extraordinário. Vai depender do caso. Agora, se ele denegou a decisão, se a decisão é denegatória, igual eu sublinhei aqui, aí é recurso ordinário ao STJ. Por quê? Porque você já ingressou direto no TRF ou no Tribunal de Justiça de Goiás, né? E nesse caso, foi decidida já em segunda instância, já teve uma competência originária em segunda instância. Então, nesse caso específico, é recurso ordinário. Bom, terceiro caso em que cabe recurso ordinário. Processo em que for parte, né, organismo internacional. Ou processo em que for parte, Estado estrangeiro. Então, por exemplo, um Estado estrangeiro, um país estrangeiro, um organismo internacional, ingressa com ação contra o município. Vai ingressar onde? Na Justiça Federal. Aqui já é em primeiro grau. Ele ingressa, né, o Estado estrangeiro ou organismo internacional, a ONU, por exemplo, ou um país estrangeiro, ingressa com ação contra o município. Onde que ele vai ingressar? Na Justiça Federal. Ou contra uma pessoa residente ou domiciliada no país. Onde que vai ingressar com essa ação? Na Justiça Federal. Né? O recurso cabível à decisão desse juiz de primeiro grau é um recurso ordinário ao STJ. Nesse caso, é um caso bem específico. Não cabe apelação ao TRF. Não cabe apelação ao TRF. Cabe recurso ordinário ao STJ. Tá? E das decisões interlocutórias também desses processos aqui, vai ser agravo de instrumento ao STJ. Nesse caso, em específico, é que o recurso ordinário tem características de agravo de instrumento. Por quê? Porque é agravo de instrumento que ataca a decisão interlocutória. Mas, nesse caso, a decisão interlocutória vai ser atacada por meio de recurso ordinário ao STJ. Por quê? Porque quem é parte é Estado estrangeiro ou organismo internacional. Nesse caso, tanto as decisões interlocutórias como a sentença vai ser atacada por recurso ordinário. E recurso ordinário para onde? Para o STJ. Nesse caso, o STJ vai decidir esse recurso ordinário. Tá? Então, grafa bem isso aqui, porque é uma ação bem específica e é uma exceção bem... É um caso bem diferente à regra geral, que a regra geral seria a apelação ao TRT, né? Ou agravo de instrumento ao TRT das decisões interlocutórias. Mas aqui não. Nesses casos aqui em que é parte Estado estrangeiro e organismo internacional, é recurso ordinário, tanto da decisão interlocutória quanto da sentença. E nesse caso específico, o recurso ordinário da decisão interlocutória tem características de agravo de instrumento, porque é decisão interlocutória. Ah, então, gente, grava bem esse último caso. Como é que é o procedimento? Se for recurso ordinário proposto, né, contra sentença ou contra acórdão, aplica-se as questões relativas ao recurso de apelação. Ou seja, né, o efeito, via de regra, é o efeito suspensivo, também aqui, né, é feito juízo de admissibilidade só no tribunal ad quem, não é feito juízo de admissibilidade a quo. O recurso não precisa de pré-questionamento, né, apesar de ser um recurso que vai para o STJ e para o Supremo, não precisa ter pré-questionamento, pode ser um recurso, né, aplicando a teoria da causa madura, ou seja, tudo que nós falamos em apelação aplica-se ao recurso ordinário. E se o recurso ordinário for proposto de decisão interlocutória naquelas ações, eu disse no slide anterior, em que é parte, né, é organismo internacional ou Estado estrangeiro,
Na decisão interlocutória, então, nesse caso, o RO vai ter características de agravo de instrumento. Então, aplica-se, em todos os casos, o procedimento do agravo de instrumento. Aqui nós falamos, né, aquelas peças fundamentais, né, prazo de 15 dias, ingressa direto lá já no STJ, né? E em ambos os casos, né, aqui no Estado estrangeiro, vai aplicar o regimento do STJ. Claro, e quando for julgado pelo STF, aplica-se o regimento do STF. Igual eu disse, via de regra, né, é o efeito suspensivo, né? Não vai ter, melhor dizendo, ele não é dotado, desculpa, ele não é dotado de efeito suspensivo, via de regra é efeito devolutivo, é isso que eu queria dizer. Via de regra, o efeito é devolutivo, ele não é dotado de efeito suspensivo, né? E aplica-se também a questão da causa madura, né, nessas questões. Então, é importante nós não confundirmos recurso ordinário do processo civil com o recurso ordinário do processo trabalhista, que é completamente diferente. Tá? Ele é um recurso que o CPC adota apenas 2 artigos para ele. Tá? Ele é um recurso bem específico. Recomendo a leitura completa dos artigos. Estou para tirar dúvida no chat e também no nosso grupo de WhatsApp, né, a hora que vocês quiserem, e no chat no horário da nossa aula presencial. Tá? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e até uma próxima aula.